O espelho que guardava almas presas. Você já parou para pensar que um espelho pode ser muito mais do que apenas um objeto que reflete sua imagem? E se eu te contasse que existem espelhos que não apenas refletem, mas guardam aquilo que mais tememos, nossas próprias almas? A história de hoje não é apenas mais uma lenda urbana. Ela vem de um vilarejo esquecido, cercado por florestas densas e neblina quase permanente, onde se dizia existir um espelho amaldiçoado, conhecido como o espelho que guardava almas presas. Tudo começou no século XIX, quando uma família rica, os Montenegro, construiu uma mansão imensa na colina mais alta da região. No centro da sala principal havia um espelho enorme, moldura dourada, trabalhada com símbolos estranhos. Era uma peça vinda da Europa, presente de um colecionador excêntrico que dizia que aquele espelho era único no mundo. No início, parecia apenas uma obra luxuosa de decoração, mas logo os moradores da casa perceberam que algo não estava certo. Pessoas diziam que ao passar em frente ao espelho, viam reflexos diferentes. Não exatamente os seus rostos, mas versões distorcidas, mais velhas, mais sombrias, quase como se fosse uma prévia de como estariam no dia da própria morte. Certa vez, a filha mais nova dos Montenegro, Clara, de apenas 10 anos, desapareceu misteriosamente dentro da mansão. Procuraram em todos os cantos, porões, jardins, quartos, mas não havia vestígio. A única pista era o espelho. A última pessoa que a viu jurava que Clara brincava diante dele, rindo sozinha, como se conversasse com alguém do outro lado. A partir desse dia, todos passaram a ter medo do objeto. Mas quanto mais tentavam ignorá-lo, mais ele parecia chamar atenção. Criados começaram a desaparecer. Convidados que visitavam a casa juravam ouvir vozes vindas de dentro do vidro, sussurros fracos, pedindo ajuda. O patriarca, desesperado, mandou cobrir o espelho com panos pesados. Mas isso não funcionou. Durante a noite, o tecido escorregava sozinho, e o espelho ficava novamente exposto, refletindo a sala vazia. Mas nunca de forma normal. Havia sempre alguém a mais ali dentro. Com o tempo, a casa foi abandonada. Os Montenegro morreram misteriosamente, um a um, e a mansão caiu em ruínas. Mas o espelho permaneceu, intacto, como se o tempo não tivesse poder sobre ele. Décadas depois, um grupo de jovens estudantes de história ouviu falar da lenda e resolveu explorar a mansão. Entre eles estava Daniel, que não acreditava em nada sobrenatural. Ele achava que tudo não passava de histórias para assustar os moradores da vila. Na primeira noite dentro da mansão, o grupo riu das histórias, montou suas barracas e usou lanternas para explorar os corredores. Mas logo todos sentiram que havia algo diferente no ar. O tempo parecia passar mais devagar e cada passo ecoava como se fosse dentro de um túnel infinito. Quando chegaram ao salão principal, encontraram o espelho, coberto por um pano empoeirado, preso por cordas antigas. O coração de todos acelerou. Daniel, zombando, foi o primeiro a puxar o pano. E então todos ficaram em silêncio. O espelho refletia não apenas o grupo. Atrás deles havia dezenas de rostos que não estavam ali. Rostos pálidos, com olhos vazios, presos no fundo do vidro, como se estivessem batendo desesperados contra uma prisão invisível. De repente, uma das jovens, Mariana, gritou. O reflexo dela não acompanhava seus movimentos. Enquanto ela virava a cabeça para um lado, sua versão no espelho sorria lentamente, com uma expressão maligna. Apavorados, tentaram cobrir o espelho novamente. Mas era tarde. As luzes das lanternas começaram a falhar, a temperatura do salão despencou e os sussurros ficaram mais altos. Vozes dizendo: "Libertem-nos! Juntem-se a nós! O tempo acabou!" Daniel, ainda tentando manter a razão, se aproximou do espelho. Tocou a superfície gelada com a ponta dos dedos. E foi nesse momento que todos viram. Sua mão desapareceu dentro do vidro, como se o espelho fosse líquido. Ele tentou puxar de volta, mas a força do outro lado era mais forte. Os colegas tentaram ajudá-lo,
Mas quanto mais puxavam, mais o corpo de Daniel era engolido. Em questão de segundos, ele desapareceu completamente. O grupo gritou, entrou em pânico e correu para fora da mansão. Mas antes que atravessassem a porta, ouviram o som mais perturbador de todos. A voz de Daniel, vindo de dentro do espelho, pedindo ajuda. "Não me deixem aqui! Eles estão me puxando! Eles estão em todos os lugares!" Ninguém teve coragem de voltar. A mansão foi abandonada outra vez, e quem sobreviveu jamais falou publicamente sobre o que aconteceu. Mas até hoje, moradores da região dizem que, se alguém entrar naquela sala e olhar fixamente para o espelho por tempo suficiente, verá não apenas Daniel, mas todas as almas presas, batendo desesperadamente contra o vidro, tentando escapar. E há quem diga que o espelho ainda escolhe suas vítimas. Ele não precisa mais que alguém o toque. Basta olhar. Basta prestar atenção demais no reflexo. Porque, no momento em que você perceber que sua imagem não está se movendo da mesma forma que você, já é tarde demais. Encerramento. E você? Teria coragem de encarar o espelho que guardava almas presas? Ou viraria o rosto e fingiria que ele nunca existiu? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias sombrias como essa.